IAG apresenta Esperança para a Vida. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos altos céus, queremos, Pai, dizer muito obrigado pela vida e a saúde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, bom Deus, por este momento em que nós estamos aqui para podermos estudar a Tua Santa Palavra. Queira, Pai, queira, bom Deus, permitir que o Seu Santo Espírito, que é professor por excelência, possa estar aqui, possa nos direcionar. Pedimos, bom Deus, que os nossos irmãos lá em casa, ao estudarem conosco a lição, possam também serem guiados e iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que todos nós possamos ter, Senhor, o mesmo entendimento que vem de Ti. Esteja, Pai, conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações maranáticas a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Desta forma, queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui pela primeira vez, não só neste programa Esperança para a Vida, onde nos reunimos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje estamos na lição número 6 e contamos com a presença de dois convidados para nos ajudar a entendermos esta lição. Estamos a falar do irmão Mauro, que desde já saúdo o irmão Mauro e digo que seja bem-vindo. Pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. É um prazer estar aqui de volta para termos a lição juntos e espero que possamos dar a lição juntos até o fim deste trimestre. Amém. Contamos também com a presença de uma convidada especial. Estamos a falar da irmã Sandra, que está aqui pela segunda vez conosco para compartilhar o estudo da lição da Escola Sabatina. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Nós agradecemos por ter aceito o convite. Pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina e convidamos os irmãos lá em casa para que juntos também possamos estudar. Amém. E se estas lições são uma bênção para a tua vida, compartilhe este vídeo com os demais e convide outros irmãos para que possam subscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Esperamos que também possam colocar os vossos comentários, dúvidas neste vídeo para que possamos enriquecer o nosso estudo. Estamos na lição número 6, que tem como tema confiança somente em Cristo. É interessante que a palavra de Deus diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós aqui somos chamados a ter somente a nossa confiança em Cristo. E o verso para memorizar está no livro de Filipenses. Podemos abrir o livro de Filipenses, capítulo 3. No livro de Filipenses, capítulo 3, nos versículos 10 até 11, nós encontramos o verso para memorizar. O que é que diz Filipenses, capítulo 3? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. 11. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Então, este é um versículo muito poderoso, porque mostra o desejo que deve ser do irmão que está nos acompanhar, assim que é o nosso desejo, conhecermos ao nosso Salvador Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque somente os que conhecem a Deus de verdade é que vão ganhar o reino dos céus. Então aqui nós encontramos esta lição maravilhosa que nos mostra que devemos ter confiança em Cristo, somente em Cristo. E o autor acaba ilustrando através dessa imagem que nós conseguimos ver um homem numa tempestade, não é? Na água, e aí tem várias boinas de salvação. Diríamos que são várias opções que o homem tem de se livrar. Digamos, pode ser das perseguições, pode ser dos sofrimentos, não é? Que a vida também nos proporciona. Mas esse homem decide agarrar-se na cruz de Cristo. Ele consegue ver a luz a brilhar no horizonte. Então mostra aqui que a nossa confiança em momentos de tribulação deve ser somente em Cristo Jesus. Então, na lição do domingo, nós encontramos alegrando-se no Senhor. E vamos ler o versículo 1 a 3 do capítulo 3 de Filipenses, para que os nossos convidados possam dar os seus comentários sobre esta lição. Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal,
Cuidado com a falsa circuncisão. 3. Pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqui o apóstolo Paulo, ao fazer o convite para nos alegrarmos no Senhor, ele acaba trazendo aspectos positivos e aspectos negativos. Eu gostaria de ouvir da parte dos irmãos que aspectos positivos e negativos o apóstolo Paulo descreve nestes versículos que nós acabamos lendo aqui, que de uma certa forma ele acaba descrevendo os próprios crentes. O que é que nós temos a dizer sobre esta lição, alegrando-se no Senhor? Ok, gostaria de começar falando lendo, ou por outra, o livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22. Minha versão já diz aqui o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e continua aí, vai por aí em diante. Então, vemos aí que alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Então, somente aquele que busca o Espírito Santo é que pode, de fato, alegrar-se no Senhor, mesmo diante de várias tribulações, como nós já vimos lá na imagem dessa nossa lição. Este homem viu aqui várias boas salva-vidas, mas ele encontrava a sua alegria sustentando-se apenas em Cristo Jesus. Então, Paulo também foi uma dessas pessoas que teve como fruto do Espírito Santo a alegria no Senhor. Ele mostra aqui alguns aspectos positivos, como também alguns aspectos negativos, quando ele dá aqui essa sua narração no capítulo 3. Ele mostra aqui que, como aspectos positivos, nesse caso. Então, veja aqui o verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas palavras a vocês. Então, vemos aqui também no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o aspecto positivo, nós vemos aqui que é não confiar na carne, não colocar a sua confiança na carne, colocar a nossa confiança em Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem, nós temos duas naturezas, veremos isso um pouco mais à frente. Então, essa natureza carnal que nós nascemos com ela, nos puxa para o pecado, mas Cristo nos coloca uma natureza espiritual que nos motiva e nos leva para as coisas que são do alto. Então, nós temos que desenvolver em nós mesmos, através da força de Cristo Jesus, a natureza espiritual. E é essa que nos dá essa alegria. Mas vemos também nós temos que nos acautelar aqui da questão da falsa circuncisão. Então, nós vemos aí que a circuncisão tinha um propósito naquela época. Vemos isso no livro de Jeremias, capítulo 4, versos 4. Qual é o propósito principal da circuncisão? Então, aqui diz o seguinte: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo que arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, vemos que a circuncisão tinha esse propósito. Ao tirar o prepúcio, que era a parte suja, Deus estava dizendo, nós temos que tirar o nosso coração, a parte suja que nós temos no nosso coração, quebrar o nosso coração de pedra, ou por outro, pegamos nosso coração de pedra, que Cristo possa quebrar e dar-nos um coração de carne. Então, naquela época, o ser circunciso pela carne, isso não significava que essa pessoa de fato era de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, mas aquela pessoa que entrega os seus pecados a Cristo Jesus, essa sim é que é de fato da circuncisão. Amém. Muito obrigada. Também só para acrescentar, de fato o apóstolo Paulo, nós conhecemos a vida que o apóstolo Paulo levava, mas em tudo ele conseguia se alegrar e ele alegrava-se ainda mais porque ele fazia com que os outros tivessem mais força e crescem mais em Cristo, porque apesar do sofrimento que ele tinha, mesmo assim ele se alegrava e fazia com que os outros pudessem ter mais fé em Cristo, mesmo com o sofrimento que ele tinha. Essa era a parte positiva. A parte negativa, conforme estava aqui a adiantar o irmão, nós encontramos aqui duas coisas que eu identifiquei. Uma das coisas é que nós não devemos confiar em nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo fala de confiar na carne, ele está mesmo a dizer o eu. Nós não devemos ter a confiança em nós, mas sim devemos confiar em Cristo. E também nos acautela por causa dos falsos mestres, que aqui o irmão acabou avançando, que era a falsa circuncisão. Quando nós falamos aqui deste capítulo,
nos aspectos negativos que o apóstolo Paulo traz, eu queria que pudéssemos analisar também o versículo 2, quando ele diz que tomai cuidado com esses cães. A que cães o apóstolo Paulo estava a se referir? Será que estava a se referir a animais? É isso que o apóstolo Paulo estava a apelar à igreja em Filipos para que tivesse cuidado? O que nós podemos extrair desta lição? Porque parece que há uma coisa muito importante a se compreender com este alerta que o apóstolo Paulo faz para a igreja hoje. O que nós podemos dizer sobre isto? Nós podemos na igreja encontrar pessoas do bem, mas também podemos encontrar pessoas do mal. A esses cães que aqui ele refere são aquelas pessoas de maldade, pessoas do mal. Então nós vemos aí também que existia um problema na igreja de Filipos. Então existiam, digamos, dois grupos, ou entre aspas, podemos dizer assim, dois grupos de pessoas. Existiam aqueles que eram da circuncisão verdadeira e os da circuncisão falsa, que eram chamados de cães. Quem eram esses da circuncisão falsa que eram chamados de cães? Aqueles que diziam que era ainda necessário obedecer às sombras de uma lei que Cristo já virou a imagem dessa mesma lei. Então, uma vez que Cristo já era a imagem dessa mesma lei, não era mais necessária ser cumprida, porque já havia cumprido. Então, vemos aqui que os cães são aqueles que, mesmo depois de ter havido aquele concílio de Jerusalém, mostrando aquilo que devia se seguir pelos gentios, aqueles que serão os novos conversos, eles ainda assim continuavam teimosos e relutantes em continuar a praticar uma coisa que não era mais praticável. Então, vemos que esses aqui eles traziam um evangelho falso, ou prestavam a negar a morte de Cristo com esse tipo de evangelho. Então, esses aqui eram chamados os cães, aqueles que negam a morte de Cristo pelo seu proceder, pela sua mensagem que trazem. Okay. E também nós encontramos aqui que houve o concílio em Jerusalém, que apesar das coisas terem ficado claras com relação à circuncisão, mas ainda havia pessoas que diziam que as pessoas deviam ser obrigadas a passar por este ato. Mas também mais para baixo nós podemos encontrar aqui algumas coisas que o autor trouxe aqui. Porque que o Paulo ele sempre estava feliz, estava alegre. O autor aqui mencionou uma série de coisas, diz que por causa de receber a misericórdia de Deus era motivo para se alegrar, por causa de confiar em Deus também era motivo para se alegrar, por causa de experimentar as bênçãos também da salvação era um dos motivos, e adotar a lei de Deus como estilo de vida. Exatamente. Mas só para dar um subsídio, eu gostaria que lêssemos alguns textos para que possamos ajudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa a compreender esses termos que a palavra de Deus nos traz aqui, porque esse termo de cães não é a primeira vez que a palavra de Deus nos traz. O próprio Cristo usou esse termo quando disse que não devia se dar aos cães, não é? Que é santo. Então, nós vamos ver, na verdade, o Apocalipse capítulo 22, no versículo 15, quando descreve o grupo daqueles que não vão poder entrar no reino dos céus, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Mas aqui nós encontramos que os cães é que ficarão de fora. E até agora não ficou claro exatamente. Esse termo cão está -se a referir a quem? Porque, conforme nós vimos aqui, o autor nos traz na visão daqueles que não eram religiosos, aqueles que eram perversos, eram chamados também de cães. Mas o profeta Isaías nos propõe também aqueles que também se intitulam sendo homens de Deus, homens religiosos. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 56. No livro de Isaías, capítulo 56. Quando lemos o versículo 10, vamos ver que, se calhar, eu posso ser um cão, o irmão que nos acompanha também pode ser um cão, dependendo daquilo que é a sua postura dentro da própria igreja, assim como dentro daquilo que é a missão que Deus concedeu a cada um de nós. No versículo 10 de capítulo 56, o que é que diz a palavra de Deus? As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deleitam-se, sonham, só querem dormir. Aqui deixa bem claro que os cães referem-se às sentinelas de onde? De Israel, que não tem nenhum conhecimento. Ainda continua no verso 11. Sim, iremos chegar aí.
Porque o verso para memorizar já nos fazia um apelo, ou mostrava, não é, a alegria que ele tinha em conhecer a Cristo. Mas as sentinelas em Israel, aqui em referência no capítulo 56 de Israel, de Isaías, diz que são aqueles que não conhecem, não têm conhecimento nenhum. Agora, quando nós continuamos, o que é que diz, irmã? Já que queria tanto ler o versículo 11, o que é que diz para ficar claro isso? O que é que diz? Diz que são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Uhum. Então, aqui na minha versão diz que são cães gulosos, não é? Que nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância, todos sem exceção. Este texto é um texto muito profundo, queridos irmãos. Nós podemos em algum momento não gostar deste texto, mas é um texto inspirado que está na palavra de Deus. E em vez de ficarmos tristes por saber que, se calhar eu como pastor, a Bíblia chama a classificar como um cão, em vez de ficar triste, eu devia me alegrar, porque quando Deus nos mostra os nossos defeitos, é para nós podermos ter tempo de corrigir esses defeitos antes da porta da graça se fechar. Mas aquilo que deve ficar claro não é que a Bíblia está a dizer que qualquer um que seja pastor é um cão, claramente, nós sabemos, porque aqui é uma descrição. São aqueles que negligenciam aquilo que é a missão de Deus, que eles não têm nenhum entendimento, mas eles assumem que têm um entendimento, assumem que conhecem a Cristo, mas eles não conhecem a Cristo. Então, a esses cujo objetivo é apenas, eles se deleitam em dormir, eles gostam de comer, são gulosos. A Bíblia aqui deixa bem claro que esses sim são cães e eles não terão parte no reino dos céus. Cabe a cada um de nós se examinar se nós somos cães ou não, porque muitas das vezes olhamos para a questão de ser pastor para os ordenados, mas Deus disse, Jesus Cristo, para o apóstolo Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu que sim. Ele diz, apacienta as minhas ovelhas. E nós temos essa missão de apacentar as ovelhas de Cristo, porque a cada um que se tornou missionário foi confiado uma ovelha para que ele levasse até Cristo. Então, este é o pastor desta ovelha. Logo, esse texto também deve nos chamar a atenção, para dizer que mesmo nós que não somos pastores ordenados, podemos estar a se comportar como cães, porque faz uma referência a sentinelas dentro de Israel. Então, uma advertência que também deve ser dada à nossa igreja na atualidade, porque o apóstolo Paulo via isso acontecendo dentro da sua congregação na altura. Não sei se os irmãos queriam acrescentar alguma coisa aí para podermos avançar. Bom, um outro exemplo, um grande exemplo de um cão mudo que vemos aqui na Bíblia é o Eli. Eli, ele tinha os seus 2 filhos que eram perversos e ele ainda assim dava uma repressão branda. Por quê? Porque ele engordava. E vemos aí, engordava com as carnes que os filhos traziam para ele. E vemos aí que nessa mesma descrição desses cães que eram mudos, eles eram gulosos. Ele morreu gordo. Caiu de uma cadeira porque estava gordo, de tanto comer carne. E quebrou o seu pescoço por causa do peso dele. Então nós vemos aí que essa descrição de cães mudos que gostam de comer e são gulosos existe na Bíblia. Que é a gordura em lá. Estamos a falar de dízimos e ofertas. Sim. Então vemos aí que não somente na área dos pastores, mas como também dentro de casa, os pais não devem também ser cães mudos, deixarem seus filhos fazerem das suas sem nenhuma ordem. Parece que não existe pai nem mãe nesse lar. Não pode ser assim. Então, essa parte de cães mudos aplica-se em várias vertentes. Então, nós temos que prestar também muita atenção dentro do nosso próprio lar. Porque ali mesmo onde o diabo começa a minar dentro do lar, depois vai para a igreja e aí a sociedade. Então, nós temos que prestar muita atenção. Pais e mães não deixem seus filhos andarem como se não tivesse nenhum pastor. E, curiosamente, a solução que o apóstolo Paulo propõe diante dessa situação é nos alegrar no Senhor. E o autor aqui diz que tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação,
adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus, conforme já dizia aqui o irmão Mauro. E na lição da segunda-feira nós encontramos aqui a vida anterior de Paulo. Eu, antes mesmo de entrar nos detalhes que o autor traz, eu gostaria, só vou colocar da seguinte forma: o que os irmãos têm a dizer sobre a vida anterior do apóstolo Paulo? Bom, de uma forma geral, nós encontramos aqui um apóstolo Paulo que era bem posicionado na vida social, assim como na religião também. Ele se achava que estivesse bem posicionado, tanto mais que ele recebia cartas para poder perseguir aqueles que ele considerava que não estavam a fazer a vontade de Deus. Mas, graças a Deus, como nós já vimos ou sabemos, que ele teve um encontro muito especial com Cristo e a vida dele mudou. Aqui, o que a mim me alegra é que, com a mesma intensidade que ele perseguiu a igreja, é com a mesma que ele defendeu a Cristo. E levou muitos a Cristo. Nós vamos ver que a maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos por apóstolo Paulo. E aqui nós temos uma passagem onde o autor diz que muitas das vezes nós temos a tendência de comparar a nossa vida com outro ser humano. Mas mesmo Cristo já disse que não há nenhum bom sobre a face da terra a não ser Deus. Então a nossa comparação deve ser mesmo para Cristo. Amém. Bom, também vimos aí na vida de Paulo anterior, ele achava que estava a fazer o bem ao perseguir os cristãos, mas ele não sabia que estava a andar num caminho de perdição. Então, ele mostrou isso também através das suas cartas, que anteriormente ele achava que estava a fazer a melhor coisa para a sua vida, então ele estava a seguir aquilo que ele tinha convicção que era o certo, mas eram caminhos que estavam a lhe levar para a morte, porque no meio de tudo isso existia a vanglória. Então ele se exaltava como alguém que fosse judeu, nesse caso circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, uma tribo que não se contaminou e não tornou-se Samaria como as outras 10 tribos. Então todas aquelas coisinhas ele acabou adquirindo para si, todo aquele orgulho, toda aquela pompa que existia dentro do povo judeu, ele foi buscando esse tipo de coisa. Então ele era uma pessoa gananciosa em buscar, nesse caso, títulos, fama, as coisas que ele achava que fossem boas para a sua vida. Então vejo a vida de Paulo anterior desse mesmo jeito. Ok? O que eu acho interessante aqui na vida do apóstolo Paulo é que ele reunia todas as condições que a sociedade havia colocado como um padrão, não é? De homens de prestígio. E a maior lição que nós podemos tirar aí é que o que ele fazia com zelo, estando ciente de que está a fazer o certo. Por isso que quando o apóstolo Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele passou a fazer a obra de Cristo também com zelo, aquilo que já dizia aqui a nossa irmã Sandra, para mostrar que nós precisamos fazer a obra de Deus com o maior zelo possível, deixando que o Espírito Santo esteja na dianteira, para não cometermos os erros que, por exemplo, o apóstolo Paulo cometeu no passado. Então, quando ele olha para aquilo que foi a vida dele. Aqui o autor diz que, embora a vida passada de Paulo e a sua origem fossem impressionantes, para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a sua salvação. Então, podia ser um de nós hoje. Somos adventistas do sétimo dia, fazemos parte da igreja remanescente, o povo escolhido de Deus para levar a mensagem, a última mensagem de advertência a um mundo que está para cair. E mesmo assim, não reunirmos nenhum requisito para podermos ser salvos. Então, temos que aprender com este exemplo do próprio apóstolo Paulo, para evitarmos cair na cilada em que ele se encontrava no passado. Não sei se gostaríamos de acrescentar mais alguma coisa. Que lições podemos extrair para o povo de Deus hoje, quando nós já olhamos, por exemplo, aquilo que o autor traz aqui, por exemplo, no último parágrafo, quando diz que Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaça o estilo de vida judaico, que ele pensava ser ordenado por Deus. O que nós podemos dizer sobre esta afirmação? Quando nós olhamos nos dias atuais,
Porque também podemos estar no lugar de Paulo, ocupando posições e combatermos a verdade de Deus, pensando que estamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Como é que nós podemos evitar cairmos na mesma cilada? Porque aqui vimos o próprio conselho que recebeu do Gamaliel. O que é que nós podemos dizer? Bom, nós podemos encontrar essa situação em duas vertentes. A primeira dentro da igreja e a outra fora. Exatamente. Fora por quê? Porque existem muitos que pertencem a outras congregações que dizem que os adventistas são exclusivistas. Então, uma seita. Sim, mas às vezes dizem exclusivistas no sentido de que nós somos orgulhosos, assim como o apóstolo Paulo era. Agora, quando dizem seita, ele é uma quer dizer, é aquela parte ali sim, que nos consideram como se nós fôssemos tão reais em relação àquilo que eles consideram um cristão. Mas agora, já dentro da igreja, nós sabemos que a igreja não é estática. Cada tempos em tempos nós precisamos estudar, aprender, principalmente quando se trata da verdade presente. Então, existem aqueles que estudam e profundamente tanto a palavra de Deus, assim como o espírito de profecia, e podem estar a incomodar aqueles que estão acomodados. E aí também nós podemos encontrar esta parte aqui do apóstolo Paulo, que ele pensava que estivesse a fazer o certo, mas no entanto ele estava a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. Espero eu que, da mesma forma como o apóstolo Paulo encontrou a luz, as pessoas que hoje pensam dessa forma também encontrem a mesma luz que ele encontrou. Porque só assim é que teremos a salvação. Se nós estivermos a lutar contra Cristo, nós não encontraremos a salvação. Quanto mais lutarmos, o espírito maligno ele vai se intensificando na nossa vida e nós vamos chegar a um ponto de a porta da graça se fechar mesmo antes de Jesus voltar. Paulo, ele teve duas fases de sua vida. O Paulo anterior, ele achava que estava fazendo o certo, mas não era o certo. Mas teve o Paulo posterior, que foi o Paulo diferente daquilo que ele era antes, claramente com alguns aspectos ainda mantendo a sua força, o seu vigor em pregar o evangelho mesmo, com o qual ele empenhava-se em perseguir os cristãos, fazendo aquilo que ele também achava que era certo. Então, mas vemos aqui, gostaria de ler aqui alguns textos que mostram um pouco do que era o Paulo anterior, para que nós também possamos investigar, se ver se de fato nós somos como o Paulo anterior ou somos como o Paulo posterior. Nós temos que fazer essa mesma análise. Então, no capítulo 7 de Romanos, aqui no versos 9, vou começar com esse mesmo verso, ele aqui mostra nesse caso como é que ele era anteriormente. E vejamos que ele só conseguiu perceber isso depois que ele tornou-se o Paulo que conheceu a Cristo. Depois que ele conheceu a Cristo, ele já percebeu que ele andava em trevas antes. Então, vamos ver aqui no verso 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, ele está a se classificar antigamente como é que ele era. Então, quando ele conheceu a lei, quando ele percebeu a lei, então o pecado tornou-se por outra. Isso destacou o pecado. Então, quando a pessoa conhece a lei, percebe que a coisa que eu fazia XYZ era errado, ou por outra, é errado. Então, isso destaca o pecado. Mas como ele não tinha forças para poder vencer esse pecado, ele morreu. Mas ele não sabia que estava morto espiritualmente. Então, vemos aqui no verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele percebeu isso mais à frente, que antigamente eu não compreendia que a lei era espiritual, a lei de Deus era espiritual. Então, não somente era, como também ainda hoje, nos dias de hoje, é espiritual. E vemos que nós temos que desenvolver os dons do Espírito Santo. Nós também precisamos acompanhar disso com a lei. Então, vemos aí, ele depois diz que ele todavia era carnal, era vendido ao pecado. Por isso que ele não conseguia assimilar essas duas coisas, essas duas forças que existiam dentro dele. Porque ele não tinha Cristo ainda naquele mesmo momento. Por isso que ele depois diz que o bem que ele queria fazer, não fazia. Porque não tinha forças em si mesmo para poder fazer. Então, Paulo anterior era um Paulo que conhecia a lei, embora tivesse toda aquela pompa, todos aqueles títulos, todas aquelas conquistas que ele teve. Mas ainda assim, ele, sem Cristo, estava fadado nesse caso, à morte. Versos 24 diz:
Nesse caso, a conclusão que ele já tirou depois disso: desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, versos 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ainda assim, ele aqui admitiu que através de Cristo Jesus é que ele pode ser vencedor. Mas mesmo assim, vemos que ainda existem duas leis militando dentro dele. Então, vamos já agora para o capítulo 8, que vai trazer já a conclusão. Como é que Paulo conseguiu vencer? Então, vemos aí no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a paz. Então, vemos que Paulo ele percebeu que precisava se inclinar para as coisas do Espírito, matando assim as coisas da carne. Então, ainda existia dentro de Paulo a natureza pecaminosa que ele chamava para o pecado, mas ele não praticava como anteriormente. Anteriormente, ele não queria praticar o pecado, mas praticava porque não existia a força de Cristo dentro dele para poder fazê-lo praticar as obras boas. Mas depois que ele conheceu a Cristo, como vemos aí no versos 25 do capítulo 7, mais à frente ele percebeu que precisava, ou por aqui, pelos méritos de Cristo, pela força de Cristo, ele podia desenvolver a parte espiritual e assim vencer o pecado. Então, existe aqui uma grande diferença entre Paulo anteriormente e Paulo posteriormente. Antes, ele era escravo do pecado. Posteriormente, ele era um vencedor do pecado. Então, ele tinha a vitória sobre o pecado pelos méritos de Cristo Jesus. Se nós queremos identificar em que estágio nós estamos, vamos fazer as contas. Eu consigo vencer os pecados que tenho? Cada um conhece os pecados que tem. A questão é essa aí mesmo. Será que pelos méritos de Cristo Jesus eu consigo vencer esses mesmos pecados? Ou repito os mesmos pecados sempre? Então, o Paulo anteriormente era muito bem visto, tinha muita coisa boa, assim, exteriormente, mas ele caía no pecado. Nós vemos aqui no versos 15, que ele fazia o mal que não queria. Mesmo sem querer, sabendo que isso aqui é mal, ele ainda assim fazia. Então, ele não tinha vitória sobre o pecado. Cristo quer nos dar hoje vitória sobre o pecado. Nós possamos ser como Paulo posteriormente, que vencia o pecado dia após dia. O pecado que eu cometi ontem, não posso cometer hoje. Se eu cometo hoje, quer dizer que eu não sou escravo do pecado. É interessante que essas lições são lições que estão ligadas uma à outra. Eu gostaria que analisássemos um bocadinho sobre o passado do próprio apóstolo Paulo, porque há uma lição muito profunda por aprendermos no livro de Atos, capítulo 5, porque nós vimos aqui, por exemplo, na lição de domingo, tinha como título Alegrando-se no Senhor. Sim. Mas nós vimos que quando olhamos para o apóstolo Paulo, ele diz que em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele diz que quanto ao zelo, ele perseguiu a igreja, não é? Agora, a questão que estava a ver a mente é, qual é essa igreja que o apóstolo Paulo terá perseguido? Nós sabemos que ele perseguiu os apóstolos de Jesus. Nós sabemos que quando Cristo nasceu, Deus tinha a igreja aqui na terra, que ele havia instituído, havia estabelecido. De tal forma que Jesus Cristo fez parte desta igreja. Os apóstolos fizeram parte desta igreja. Mas quando nós olhamos para esses homens perseguidos por apóstolo Paulo, será que nós estaríamos a falar hoje em dia, digamos, de homens ordenados? Estaríamos a falar de homens ordenados? Não. Claramente que não. Ele diz que quanto ao zelo, ele perseguiu a igreja, fazendo uma referência à perseguição aos apóstolos, que nós víamos lá, pescadores, cobradores de impostos, por aí em diante. Agora, quando chegamos no capítulo 5 do livro de Atos, encontramos o Gamaliel, que a lição faz referência como alguém que Paulo aprendeu dele, muitas coisas. Agora, quando nós lemos aí, no versículo 30, ok? Porque os apóstolos que foram presos, estamos a falar, por exemplo, do apóstolo Pedro, não é? E os outros apóstolos, eles deram seu testemunho quando estavam nessa prisão. E aqui dizem o seguinte, quando foram questionados, o versículo 30 diz que o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós quem?
os apóstolos. Somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, quando eles testificam que Cristo, que havia sido morto, era o próprio Messias que Deus havia prometido, nós vimos que a reação dos israelitas, no verso 33, diz que ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Então, vamos lá ver aí a lição. Então, verso 34. Certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E ele continuou falando com os israelitas. No verso 36, diz que, porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém, a ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto. E todos que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. E ele dá continuidade no verso 37, do Judas, o Galileu, não é? Que também surgiu e também acabou morrendo. Mas no verso 38 ele diz o seguinte: agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Então, muitas das vezes, quando nós nos levantamos para combatermos algo que muitas das vezes é porque nunca ouvimos, desde que nascemos e crescemos na igreja, nunca ouvimos. Achamos que pelo fato de nunca termos ouvido, seja uma falsa doutrina, seja uma falsa mensagem. Há um conselho que a Bíblia aqui deixa através do Gamaliel, que tal como os outros homens se levantaram e tiveram seus seguidores, mas porque se levantaram não em nome de Jesus Cristo, não porque receberam as ordens de Jesus Cristo, se desfez esses movimentos. O que significa que há que ter cuidado, porque muitas das vezes podemos estar a combater homens que foi o próprio Deus que levantou. E é esse o caso que o Gamaliel aqui traz. No verso 39 diz: mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele e, chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Muitas das vezes há negociações na questão da verdade presente. Há negociações. Devem parar de pregar o que vocês pregam. Caso não, serão removidos. São chicotadas. Mas nós vimos aqui a reação, é o que me chamou a atenção quando dizia que há uma lição para aprendermos. É que os apóstolos que foram chicoteados, no verso 41, diz que e eles retiraram-se diante do sinédrio alegres por terem sido julgados e dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Então, há que se alegrar quando nós passamos por tribulações, perseguições por causa do nome de Cristo. Então, esta é a maior lição que eu tiro dessa experiência, que nos mostra um bocadinho daquilo que foi o passado do apóstolo Paulo. E o apelo para nós é não perseguirmos uma coisa por não entendermos a coisa. Primeiro temos que estudar, examinar à luz da palavra de Deus e vermos se realmente é de Deus ou não é de Deus. Não tirarmos conclusões precipitadas, tal como aconteceu com as 2 tribos e meias. Nós vimos que o grupo que na verdade iria sentir a ira de Deus não são as 2 tribos e meias, mas todos aqueles que saíram para pelejar contra aqueles que estavam a fazer a vontade de Deus. Esse Gamaliel era mesmo um sábio. Exatamente. Ok. Aqui na lição da terça-feira nós encontramos o que importa. O que importa, irmãos? O que importa é o que nós já estudamos e ainda vamos estudar, conhecer a Cristo. Amém. Aqui nós encontramos um exemplo interessante que está no livro de João, capítulo 9, de um cego que passou a ver. Podemos ler o versículo 39, João, capítulo 9. Nós queremos entender aqui essa comparação entre a moeda do céu e a moeda da terra, não é? Ou seja, o que tem mais valor são as coisas celestiais ou as coisas terrenas. Em João capítulo 9, versículo 39, o que é que diz? 39. Prosseguiu Jesus:
Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Não, quando nós olhamos para, por exemplo, o princípio que é aplicado aí, como é que nós podemos aplicar para a nossa própria vida? Nós olhamos para essa questão de comparação de valores, né? Terrenos e valores celestiais. Porque quando Jesus Cristo diz que aos que não vê para que pudessem enxergar e aos que enxergam para que não enxergassem, na verdade não está a dizer que aqueles que nasceram sem nenhum problema de visão não iam ver. Então aqui nós vimos que há um princípio de valores que Jesus Cristo está a trazer por detrás dessa mensagem aqui. O que é que nós temos a dizer para podermos entender o que importa? Eu gostei quando o autor traz aqui, ele faz uma comparação, diz, após sua conversão, neste caso o apóstolo Paulo, ele diz que a contabilidade espiritual dele foi completamente transformada. Diz que com uma mudança radical na escala de valores, ele trocou a moeda judaica pela moeda do céu. Então, aqui para dizer que, mais uma vez, este é um apóstolo zeloso. Ele aplica tudo, ele aplica-se totalmente naquilo que ele acredita. Então, como ele descobriu que Cristo é aquele que ele precisava, que há muito tempo não sabia que estava lá a perseguir, agora que ele encontrou, ele troca tudo com aquilo que é de Cristo. E não só ele, mas principalmente aos outros, porque era um apóstolo que ele se preocupava, como nós estamos a ver aqui através das cartas, preocupava-se mais pelos outros. Bom, posso também responder essa questão usando um pouco também daqui da imagem que está aqui nessa lição de hoje, nesse caso. Então vemos aí que esse homem segurou a cruz, tem várias boias aí. Então, o que fez esse homem que pensa de forma lógica deixar boia que vai lhe deixar sempre em cima na água e ir segurar em um madeiro, assim, em uma cruz? Uma cruz não vai lhe, de forma lógica, a cruz não vai ajudar nessa circunstância, mas a boia sim. Então vemos aí que há duas formas de pensar. Há quem pode estar cego e pensar que vê, mas não está cego. Mas há quem parecer que está cego, mas está a ver uma coisa além. Então nós vemos aí nessa mesma questão. Então, posso aqui prosseguir falando acerca das 10 virgens, porque é mais para os tempos de hoje. Vemos que existiam dois grupos, as virgens nécias e as virgens que eram apercebidas, ou por outra, que eram aquelas as sábias. Então, os dois grupos tiveram as suas lamparinas, tiveram o Espírito Santo. Mas um grupo permaneceu até Cristo vir, ou até o noivo as levar. O outro grupo, as lamparinas apagaram-se antes do noivo chegar. Acordaram, não tem mais luz, não tem mais Espírito Santo. Então, vemos que nos dias de hoje, nós precisamos buscar o Espírito Santo de forma dobrada. Então, essas pessoas são as que estão apercebidas. Percebem o tempo de hoje e buscam o Espírito Santo de forma dobrada, porque esse é o tempo em que Deus quer derramar a sua chuva seródia. Mas, antes da chuva seródia virá a chuva temporã. Agora, eles que não estão percebidos não buscam o Espírito Santo nessa mesma vertente. Acham que ir à igreja e tudo mais, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas aqui Deus nos quer que nós busquemos de forma dobrada. E quando chegar o momento, ver-se-á quem terá o Espírito Santo de forma dobrada e quem não terá. Porque aquele que não tiver, achar que aquele que tem não está bem da cabeça, está maluco. Não está bom. Isso que ele anda aqui, isso que ele faz, parece que ele não bate bem. Porque não entende. Nós precisamos que dá discernimento. Então, muitos de nós perecem por falta de conhecimento. E esse conhecimento é quem dá o Espírito Santo através do discernimento. E ele que dá isso se nós formos a buscar de forma dobrada. Para dizer que o mundo até pode nos cegar para as verdades espirituais. É aquilo que nós vimos no próprio exemplo da conversão do apóstolo Paulo. Ele, por muito tempo, ele esteve cego para as verdades espirituais. Daí que Jesus Cristo, quando interveio, o apóstolo Paulo passou a enxergar as verdades espirituais. São lições muito importantes que nós podemos aprender muita coisa. Mas antes mesmo de concluirmos essa lição, gostaria de deixar a irmã Sandra, pode deixar o seu comentário?
Sim, era mesmo para terminar esta parte da terça-feira, falando dos valores que aqui o autor traz, que diz que são os valores mundanos ou os valores terrenos que nos cegam. Então, ele diz que aqui existe uma competição, onde de um lado temos os valores do céu e do outro lado temos os valores daqui da terra. Para dizer que aquela balança que foi usada lá em Babilônia para o rei Belshazzar, no fim do tempo também será usado para nós. Aonde é que nós investimos os nossos recursos? Para coisas celestiais ou continuamos a investir nas coisas terrenas? Então, na lição da quarta-feira, nós temos aqui a fé de Cristo. Eu gostaria de entender dos irmãos o que seria a fé de Cristo, porque em algum momento, quando nós estudamos, encontramos a questão da fé de Cristo, a fé em Cristo. Qual é a diferença entre a fé de Cristo e a fé em Cristo, para depois desenvolvermos melhor a lição? Eu, para poder começar aqui, eu de olhar mesmo para o próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo teve aquele encontro com Cristo, ele teve fé em Cristo. Mas à medida que ele ia desenvolvendo a fé dele em Cristo, chegou a uma certa altura que ele já tinha a fé de Cristo. Como é que ele chegou a ter a fé de Cristo? Nós vimos, conforme aqui lemos em Romanos capítulo 7, no capítulo 7 de Romanos, nós vimos a luta que ele tinha. A fé que ele encontrou que devia ter em Cristo, ele passou por várias dificuldades porque ele não conseguia vencer o mal que estava nele, que é o pecado. Mas quando já vamos ler o Romanos, mesmo Romanos capítulo 8, nós vamos ver ali um Paulo que já venceu aquilo que eram as dificuldades que lhe impediam de ter a fé de Cristo. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versos 20, que é uma proposta daqui da lição, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu vejo aqui uma união entre essas duas partes, a fé em Cristo e a fé de Cristo. Então ele teve fé em Cristo ao ponto de deixar Cristo viver nele. Então aquilo que era a mente de Cristo passou para Paulo. Então já acabou tendo a visão de Cristo. Aquilo que Cristo queria, ele sempre fazia. Então vemos aqui como se tem dito sempre, nós temos que fazer essa questão a nós mesmos. Será que essa roupa que eu visto, Cristo gosta ou não gosta? Então, é assim como Paulo vivia. Quando ele já aceitou a fé em Cristo, ele aprendeu já a ter a fé de Cristo, que é nesse caso, um amadurecimento. Então, ele acaba sendo maduro, dia após dia. A fé em Cristo é uma coisa que nós já aceitamos em um dia. Mas a fé de Cristo é uma coisa que desenvolve-se depois de aceitar a fé em Cristo. Bem, o autor ele avança aqui com uma parte onde diz que estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação. Ele fala da sabedoria, fala da justiça e também fala da santificação. Essa santificação que mesmo leva à redenção e à glorificação quando Jesus voltar, né? A salvação é uma obra completa em Cristo. Muitas das vezes nós dividimos a nossa fé em quartos. Onde aqui Cristo pode entrar, mas aqui já não pode. Isso para dizer que precisamos nos entregar, assim como o apóstolo Paulo se entregou todo ele, e nós também devemos nos entregar, que é para podermos viver a fé de Cristo. É interessante que a fé em Cristo é o que nos faz aceitá-lo como nosso Salvador. Mas a fé de Cristo é o que nos faz obedecer também como nosso Salvador. A vitória sobre o pecado nós obtemos quando nós temos a fé de Cristo. Porque foi através da mesma fé de Cristo que ele venceu as tentações, e foi através da mesma fé que ele foi obediente ao Pai como exemplo para nós, que o seguimos e aceitamos como nosso Salvador. Então nós precisamos desenvolver esta fé de Cristo ao permitir com que o Espírito Santo possa nos usar, permitindo que ele habite em nós. Assim como Paulo dizia que já não mais ele vivia, mas sim Cristo nele. E a irmã Sandra já trazia aqui a questão da sabedoria, da justiça, da santificação e para que haja redenção na ocasião da segunda vinda, como aspectos, não é? Que envolve quando nós falamos de estar em Cristo. Estar em Cristo significa ser sábio. Também estar em Cristo
significa ser justo, uma pessoa que age com justiça. Estar em Cristo significa ser santo. Muitas das vezes eu costumo dizer que as pessoas se assustam quando você levanta e saúda os santos que estão na igreja. Mas são as saudações que o apóstolo Paulo também fazia. Ele não levantava aos pecadores que estão na igreja, desejo um feliz sábado. Não é assim. Tinha que ser aos santos, não é? Desejamos um feliz sábado. Mas nós vimos aqui que essa questão da santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem explicar qual é essa importância ou o papel da santificação na nossa vida para que quando Cristo vier possamos ser salvos. Livro de Mateus, capítulo 11. É um trecho clássico. Capítulo 11, versos 28 e 29. Dá um vislumbre dessa mesma questão. Diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Cristo chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, assim como o apóstolo Paulo, antes de conhecer Cristo, andava. O espírito de profecia diz que ele sentia um vazio dentro de si, mas ele seguia aquilo que ele tinha como convicção de que estava certo, mas dentro dele ainda existia um vazio que somente Cristo que poderia preencher. E esse vazio foi preenchido quando ele conheceu a Cristo. Então, aqui Cristo está agora a chamar todos aqueles que estão cansados, que já tentaram buscar de várias formas preencher um vazio que somente Cristo é que pode preencher. E ele faz esse convite, que nós devemos ir a Ele, a Cristo. E o que nós temos que fazer? Ele diz aí: tomai sobre vós o meu jugo. Nós temos que carregar o jugo de Cristo e pegar o nosso jugo e entregarmos a Ele. Porque o nosso jugo é muito pesado. O jugo da morte. Então, nós sabemos muito bem que o salário do pecado é a morte. Então, Cristo carregou o nosso jugo, que era a nossa morte. Ele nos dá o jugo dele. Qual é o jugo dele? Que é passar por várias provações para sermos amadurecidos ao ponto de nesse caso, adquirirmos um caráter semelhante ao de Cristo Jesus, que é o caráter dele. Então, fazendo essa troca, nós aí já podemos ter esse também é chamado o processo de santificação, para que possamos, de fato, alcançar o caráter de Cristo Jesus e assim podermos, pela força de Cristo Jesus, sermos redimidos para o alto dos céus. Eu penso que um dos maiores, se não esse mesmo único obstáculo que nós temos como cristãos é nós não conhecermos a Cristo. Eu sei que essa lição vem a seguir, aliás, esse tema vem a seguir, porque se nós conhecermos a Cristo, muitas coisas que acontecem, principalmente dentro das nossas igrejas, não iam acontecer. Por quê? Porque existem alguns comportamentos que nós temos como irmãos para com os outros, que está mais do que claro que essa manifestação não vem da obra do Espírito Santo. Então, se nós conhecemos a Cristo, não sei, está escrito, mas costumava eu ouvir, conhecer a Cristo é tudo. É tudo na vida. Sim. É exatamente isso. O resto nós vamos desenvolver a seguir sobre conhecer a Cristo. Exatamente. Podemos abrir 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler o versículo 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque quando nós falamos da santificação, nós vamos ver que é um dos passos mais importantes para que possamos alcançar a glorificação. E no passado, os que perderam a salvação falharam no processo da santificação. Tendo o Israel, não é? Como uma sombra para nós, Israel espiritual, nós podemos aprender este exemplo. E que Israel falhou no deserto, no processo de santificação. Não, é o mesmo processo pelo qual a Bíblia, quando diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá Deus. Sem a santificação de vida, eles não entraram na terra prometida. O que significa que também nós, se nós não passarmos e sermos aprovados na santificação, em nenhum momento poderemos entrar na glorificação. Porque faz parte, não é? Do processo. Dos fundamentos das doutrinas do santuário. Porque o caminho do Senhor está no santuário, nós encontramos a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação.
Por isso que se diz, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Aqui no capítulo 2, versículo 3, diz que, mas, meus irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Aqui fica claro que o processo da salvação envolve a santificação que é feita pelo Espírito Santo. Então nós precisamos sim vivermos de acordo com a vontade de Deus, porque é neste processo onde nós temos lutas e temos vitórias sobre o pecado. Então precisamos sim nos santificar, nos consagrar para a boa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que uma coisa só importa, porque é também na santificação que nós passamos a conhecer o nosso Deus e conhecermos a sua vontade para colocarmos em prática. Por isso que só uma coisa importa. O que seria essa coisa? É o conhecer a Cristo. Podemos ler o Filipenses capítulo 3, versículo 10 a 16, para depois os irmãos abordarem sobre esta questão de conhecer a Cristo. Vamos ler o versículo 10 até 16. O que é que diz? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que já para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus e de Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Exatamente. Então, quais são os princípios que nós podemos extrair aqui que o apóstolo Paulo aborda nesse processo de conhecer a Cristo, que achamos que são aspectos fundamentais para que possamos nós aprender nesta lição da quinta-feira? Bom, o processo de conhecer a Cristo é diário. Nós temos que caminhar com Ele para o conhecermos melhor. E caminhar com Cristo parte da própria leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão está também, é uma parte muito importante para nós podermos partilhar este Cristo. À medida que vamos partilhando, então nós vamos conhecendo a Ele cada vez mais. O próprio trimessário, a lição, né, nos traz aqui a parte que nos fala de Mateus, né? Mateus, aqui no capítulo 10, versos 32 e também 33, Jesus mesmo a dizer que aqueles que confessarem a Ele, e Ele também terá como confessá-los diante do Pai. E em Lucas, capítulo 9, versos 26, para ver que este assunto é muito sério, negar a Cristo, diz que aqueles que se envergonharem de Cristo diante dos homens, Ele também vai se envergonhar deles diante do Pai. Exatamente. Então, podemos aqui destacar também alguns outros aspectos que ele aqui acaba abordando. Vemos aqui que Paulo, ele mostra qual deve ser o proceder de um cristão ao conhecer a Cristo. Então, quais são os passos que deve seguir dia após dia. Que é deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que Cristo, nesse caso, preparou para ele. Então, aqui vemos esse processo de santificação, abandono do pecado. Então, vamos deixando o pecado um a um até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. E nesse mesmo processo, ele aqui nos encoraja a não haver uma soberba entre nós, pensarmos que eu já alcancei a santificação e tudo mais. Não. Ele aqui até parece que repetiu umas 2 vezes, já dizendo que eu não julgo que já ter alcançado. Então, para mostrar que nós não podemos ter esse tipo de pensamento que eu sou perfeito. Não existe isso. Então, nós temos que trabalhar dia após dia.
a pessoa que for dizer que é perfeita já está a incorrer em um problema, já está a mostrar que é imperfeita, que tem problemas, que ainda não conseguiu abandonar o pecado de uma vez por todas. Então não existe essa parte. E vemos aqui também, quero ler um trecho do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 109, que diz o seguinte: é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e a reverenciar. Jamais se levantará o homem acima da sua norma de pureza, de bondade ou de verdade, se o eu é o seu mais alto ideal. Nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada, antes cairá constantemente. A graça de Deus unicamente tem poder para soerguer o homem, abandonando a si mesmo. Seu caminho invariavelmente será em direção descendente. Então vemos aqui que pelo contemplar nós somos transformados. Então, se nós queremos de fato prosseguir nesse caminho de santificação, precisamos abandonar as coisas que nos levam a uma espiritualidade muito baixa. Mas contemplamos mais ainda aquilo que nos leva a de Cristo Jesus. Então há muita coisa que hoje em dia o diabo acaba trazendo que atrapalha o nosso processo de santificação. Então podemos ver aí, muitos acham que a TV tem algum problema, ou por outro, a TV é um problema, mas não é por aí. O que eu faço com essa TV? Até mesmo Cristo ele mesmo já disse: se a tua mão direita te escandaliza, corte-a e jogue fora. É preferível entrar no céu sem uma mão do que todo o corpo perecer no inferno. Então, vemos que nesse processo de santificação, esse assunto de contemplação é muito importante. Então, a contemplação é feita através dos olhos, através de todas, nesse caso, dos nossos 5 sentidos. A música que eu escuto precisa ser uma música que glorifica a Deus. Claramente que não é sempre que eu estar a ouvir músicas sacras, tudo mais, mas eu não posso colocar nos meus ouvidos coisas que sejam profanas ou que exaltam as coisas do mundo, as coisas da carne. Então, como também aquilo que eu como, o que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu toco. Então, tudo isso precisa ser muito bem selecionado. Ok? Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo vai trazer uma imagem, por exemplo, de uma corrida, quando ele diz que devemos prosseguir até alcançarmos o nosso alvo. E aqui a lição acaba trazendo isso como uma linha de chegada. O que eu quero trazer é que, para que os atletas, possam alcançar a linha de chegada, o alvo, existe um processo de preparação que requer muito esforço e dedicação antes do dia da corrida. Isso compara-se também à nossa vida cristã. Muitas das vezes nós achamos que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, não precisamos fazer nada e seremos rebocados para o céu, já está. Aqui no livro Reavivamento, nesse devocional Reavivamento, na página 37, no terceiro parágrafo, a profetisa do Senhor nos diz o seguinte: que ninguém apresente a ideia de que o ser humano pouco ou nada tem que fazer na grande obra de vencer, pois Deus nada faz para o ser humano sem a sua cooperação. Nem digamos que depois de haver feito tudo que de nossa parte seja possível, Jesus nos ajudará. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. De princípio a fim, deve a pessoa ser co-obreira de Deus. Então nós vimos aqui que deve haver uma cooperação. Da mesma forma que os atletas cooperam com os seus treinadores, porque eles trazem uma prescrição ali daquilo que é necessário nesse processo de preparação para que possam ser vitoriosos na corrida. E se eles querem ser vitoriosos, eles devem obedecer aquilo que os seus treinadores trazem. Então, é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Se nós queremos ganhar a salvação, queremos estar entre os salvos, precisamos cooperar com o nosso Deus e seguir aquilo que Deus estabeleceu como os passos que cada um de nós deve dar. Porque eu costumo dizer o seguinte: não é a roupa que nós vestimos, a comida que nós comemos, a música que nós escutamos, seja lá o que for que nós fazemos, que na verdade vai nos fazer perder o céu. Mas o não conhecer a Jesus Cristo é que vai nos fazer
perder o céu. Porque através da comida que nós comemos, da roupa que nós vestimos, da música que nós escutamos ou qualquer coisa que nós fazemos, dá para ver se nós conhecemos a Cristo ou não conhecemos a Cristo. Aquele que conhece a Cristo sabe o que vai vestir, sabe o que vai comer, sabe o que vai escutar. Então, esse assunto de conhecer a Cristo é muito importante. Até podemos ir para o livro de Mateus, capítulo 7, porque nós vamos ver aqui Jesus Cristo a trazer um assunto sobre essa questão de conhecer a Ele. Em Mateus capítulo 7, para aquele que está nos acompanhar aí em casa, pode também anotar o Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens. No versículo 12, Mateus 25, versículo 12, mas nós vamos ler aqui o capítulo 7 de Mateus, vamos ler o versículo 22, que diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. O que significa que profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios. Expulsaram demônios em nome de Jesus. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Fizeram milagres em nome de Jesus. Então a resposta que Jesus dá no verso 23 é: então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E a questão que se coloca é: Jesus é Deus ou não é? Como é que Deus afirma que nunca nos conheceu? Um Deus que sabe tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não há nada que acontece que Deus lhe pegue de surpresa. Deus sabe de tudo. Conhece o passado, o presente e o futuro. Mas como é que ele afirma que, na verdade, ele não diz não vos conheço, ele diz nunca vos conheci. É como se a partir do dia que você assumiu que conhece a ele, Deus diz que nunca te conheci, como se você nunca tivesse vindo à existência. Então temos que ver isso, que é uma coisa muito profunda mesmo e grave, não conhecer a Jesus. Aqui não estamos a falar de pessoas ignorantes no que diz respeito ao nome de Jesus. Estamos a falar de pessoas que dizem que conhecem a Cristo. E Cristo afirma que não lhes conhece. Porque pelos seus frutos os conhecereis. A forma como nós olhamos não é a forma como Deus olha. Muitas pessoas que são estrelas para nós hoje, para Deus diz que haverá um tempo que vão se apagar. E aqueles que nós consideramos que são aqueles que não estarão no céu, são aqueles que estarão no céu. Não, nós precisamos refletir e pensar seriamente nesta questão de conhecer a Cristo. E a 2 Tessalonicenses capítulo 1 deixa bem claro esse processo aqui. Os que vão se perder são aqueles que não conhecem a Cristo porque negligenciaram o evangelho que Cristo lhes trouxe. Em capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, nós vamos ler versículo 7. Diz que para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo. Aqui fica claro que está-se a falar da segunda vinda. O que é que Jesus fará quando se revelar na segunda vinda? Punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são esses que serão punidos, são considerados como aqueles que não conhecem a Cristo, não porque não tiveram oportunidade, mas rejeitaram a mensagem que eles receberam. Daí que é muito importante conhecer a Cristo. Por isso que o slogan diz que conhecer Jesus é tudo na vida. Então queremos convidar ao querido irmão para que possa se aprofundar. Se é um irmão não adventista, queremos desde já convidar a aproximar a uma igreja adventista que esteja próxima de si, para poder estudar mais a palavra de Deus e buscar conhecer ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Não sei se os irmãos gostariam de acrescentar alguma coisa antes de fecharmos esta lição. Sim, aqui onde o apóstolo Paulo traz uma comparação entre um atleta que corre, né, neste mundo para poder ter a coroa corruptível, e também aliás, a corrida que nós estamos a fazer, que é espiritual. Aqui ele traz todos os contornos em volta desta preparação, onde se existe disciplina, onde a pessoa, existe algumas coisas que tem que separar, isto pode, aquilo não pode, também é a mesma disciplina que nós temos que ter. E ele ainda fala aqui de a pessoa parece estar a lutar
contra si mesma. Então, este sacrifício, muitas das vezes nós quando aceitamos a Cristo, pensamos que é só aceitar Cristo e sentar e cruzar os braços e não estar para fazer nada. É preciso sim trabalhar para Cristo, porque nós, se formos observar, nesta lição temos exemplo de duas pessoas. É certo que um é o apóstolo Paulo, nós não podemos nos comparar ao apóstolo Paulo, mas ele fez um trabalho louvável da parte de Cristo, e o outro que nós encontramos aqui é Jesus Cristo. Ele veio a esta terra para trabalhar para nós. E apóstolo Paulo também deu, se podemos assim considerar, assim pelo Evangelho. Agora, nós não devemos ficar sentados, porque quando nós vimos Mateus capítulo 10, assim como Lucas 9, 26, é quando nós temos que testemunhar deste Cristo aos outros. Para quê? Para que nós possamos também ser reconhecidos por Cristo diante do seu Pai. Se nós nos envergonhamos deste Evangelho, então Ele também vai se envergonhar diante do seu Pai. Para dizer que nós estamos nesta terra para servir. Nós estamos nesta terra para nos servir a nós e nem para fazermos as nossas vontades. Se nós estamos em Cristo, como dizia-se aqui, então Cristo vai nos dar força e poder para poder realizar estas obras, que elas não vão ser um fardo. Esse fardo nós vamos entregar a Ele, como nós lemos em Mateus 11, mas sim Ele vai nos dar o dele que não pesa, que é leve, e também vai transformar o nosso ser em manso e humilde, assim como era Moisés. Amém. Então, chegamos ao fim do estudo da nossa lição. Queremos desde já abrir um espaço para últimas considerações, irmão Mauro. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, vemos aí que nós precisamos desvendar o véu do nosso rosto. Então, assim como aconteceu com Moisés, ele contemplou a Cristo, contemplou a Deus no monte e saiu de lá com o rosto transformado em glória, até as pessoas já não conseguiam olhar para ele. Então, Paulo aqui também nos chama a fazermos o mesmo, a irmos tirar aquilo que nos cega, irmos à Bíblia, irmos para de profecia, contemplarmos a Cristo de glória em glória e assim seremos transformados. Assim vamos colocar a Cristo somente em primeiro lugar. Amém. Então, de igual forma, abrimos o espaço para a irmã Sandra deixar as suas últimas considerações. Bom, eu deixei este texto para o fim, apesar de o irmão já ter mencionado, o livro de Salmos, capítulo 20, versos 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Então, para dizer que, para além de nós termos dito conhecer a Cristo é tudo, nós vimos aqui os grandes homens. O apóstolo Paulo, assim como Moisés, eles tinham tudo para dar certo nesta vida daqui da terra, mas eles preferiram perder tudo, mas confiando em Cristo, porque sabe que somente Ele pode dar a vida eterna. Então, este é o nosso desejo, para que nós todos possamos confiar e também conhecer a Cristo, para que possamos alcançar a vida eterna. Amém. E queremos terminar com essa citação da Ellen White, que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 306. A profetisa do Senhor diz o seguinte: aquele que deseja construir um caráter forte, harmônico e ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Assim, ele pode alcançar o padrão da excelência cristã. Dia a dia, Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Este é o segredo para permanecermos fiéis e confiantes em nosso Deus em todo o tempo e nos alegrar em todas as situações. E mais uma vez, se este vídeo é importante para si, pode ser importante para outra pessoa. Por isso que apelamos para que o irmão possa compartilhar, subscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações e comentar e deixar aquilo que é a sua dúvida, assim como o seu comentário, para podermos enriquecer o nosso estudo. E nos despedimos desta forma, contando com a vossa presença
para mais um estudo da lição, que será a lição número 7. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.